Estamos ao vivo nessa tarde para uma reflexão e louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quero já agradecer a todos os meus amigos e irmãos, desejando-lhes uma tarde de bênção e a paz do Senhor para todos. Quero, neste momento, refletir dentro da palavra de Deus, aquilo que a gente tem aprendido no decorrer nesses anos de fé. Quero esboçar aqui no capítulo de Êxodo, capítulo 13, do versículo 17 ao 22, e quero deixar aqui um título para esta mensagem: o deserto não dura para sempre. E a palavra de Deus diz assim: e aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo de Deus, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel à terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia em uma coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, e de dia nem a coluna de fogo de noite. E fica aí uma observação: era para caminhar de dia e de noite. Quero dizer para meus queridos ouvintes da palavra de Deus nesta tarde, e quero chamar a atenção: o que é que tem no deserto? Deserto não tem nada que possa massagear o ego. Mas no deserto não tem como você ostentar nada desta vida. No deserto, no deserto você não tem nem como querer aproveitar dos outros. Mas olha bem, o que tem no deserto? Deserto tem miragem. Deserto tem perseguição, a qual, quando nós vemos no mesmo capítulo aqui de Êxodo, no capítulo de número capítulo 14, versículo 8, diz o texto, no versículo 8, que porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram em alta mão. Olhe bem, no deserto tem perseguição. E às vezes a perseguição, aqui no caso aqui dos hebreus, a perseguição vinha da parte de Deus. E tem alguma coisa que nós vamos ver, o porquê
esse modo de Deus trabalhar na minha vida e na tua vida. Olhe bem, assunto, no deserto tem falta de água. Quando nós olhamos o capítulo 17 da palavra de Deus, no capítulo 17, no versículo de número 3, diz assim, olha, eu vou ler os 3 versículos para ficar melhor, né, para o entendimento, contexto. Por isso que o contexto ele clareia e ilumina e nos dá um entendimento melhor da palavra. Então, no deserto temos falta de água. E a pessoa sem água, ela não vive. O nosso corpo, além dele ter uma boa porcentagem, a maior porcentagem é de água no nosso corpo, mas nós precisamos beber água. Agora, olhe bem, depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Olhe bem, no deserto não há água para beber, menino. Ei, no deserto você fica desprovido de tudo. Que há momentos na nossa vida que nós estamos desprovidos de tudo. De pai, mãe, irmão, filho, de vizinho, amigo, de irmãos que se dizem irmãos. Nós ficamos carentes. Mas olhe bem, o versículo 2 diz assim, então contendeu o povo com Moisés e disseram, dar-nos água para beber? E Moisés lhe disse, por que contendais comigo? Por que tentais ao Senhor? Versículo 3, que é a chave. Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede e a nós e aos nossos filhos, ao nosso gado? Aí o povo reclamou com Moisés, porque no deserto tem falta de água. No deserto, nós podemos observar que no deserto, segundo o capítulo 15, aqui de Êxodo, versículo 20, diz que o povo teve sede. E a palavra de Deus aqui no capítulo 15 de Êxodo diz, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou um tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam respondia e cantava ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar cavaleiro com seu cavaleiro. Olhe bem, eles acabaram de ter uma vitória, o povo hebreu. Deus trabalhou com um braço forte, abriu o mar vermelho para o povo passar. Olhe bem, porque quando temos vitória de algo, pode ficar aguardando que ainda vai ter mais luta, vai ter tribulação, vai ter aflição. Não vai ter aqui, olha, receba aí a chave, receba aí, receba, não é essa vidinha de receba não, meu querido. Minhas queridinhas, a vida não é dessa forma que muitos estão ensinando aí. Disse Jesus, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitas das vezes estamos no beco sem saída. O povo estava no beco sem saída quando saíram ali do Egito. Aí Deus endureceu o coração de Faraó para ser o povo agora perseguido. Agora observe bem.
No deserto tem dificuldade, igual eu tô tendo aqui, tá ventando muito, e eu tô com uma dificuldade terrível aqui com a cobertura aqui. Então no deserto, observe bem, temos dificuldade de caminhar. Não é fácil para caminhar no deserto não. No deserto também há momentos que estamos no beco sem saída, sem saber, desorientados, sem saber o que vai fazer. Eu não sei qual é o deserto teu na tua vida nesta noite, ou nessa tarde, ou neste dia, ou nesse momento. Eu não sei o deserto que você esteja atravessando, mas saiba, deserto não dura para sempre. Agora, olhe bem, o salmista Davi, no Salmo 95, ele diz assim, a palavra de Deus, olha bem, veja bem, Salmo 95, ele diz assim, olha: quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra, 40 anos estive desgostoso com essa geração. E disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Esta palavra aqui, dita pelo salmista Davi, referindo-se a essa passagem quando o povo saiu do Egito, atravessou ali o Mar Vermelho, Deus abriu o Mar Vermelho para o povo passar. Eles ainda reclamaram, murmuraram, falaram que era melhor estar no Egito comendo pepino, cebola e tal. Porque tem pessoa que não pode passar por qualquer um ventinho na vida. Não pode passar com um espinhozinho no dedo. Uma pedra dentro do sapato. É o diabo. Tudo é o diabo. E não é assim não, meus queridos. A palavra de Deus aqui ainda no salmista Davi, no Salmo 95, ele fala assim, olha: vinde e adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires, olhe bem, a sua voz, não endureçais os vossos corações como em Meriba e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Então preste bem atenção nessa tarde. Não vai dizer que é o diabo, porque Deus, Ele quer cada dia mais nos aperfeiçoar diante da sua presença. Agora observe uma coisa, no deserto, como já dissemos, então no deserto tem o quê? O que é que tem no deserto aqui como o povo hebreu encontrou? No deserto tem miragem, tem perseguição, tem falta d'água, tem sede, tem dificuldade para caminhar, torna-se um beco sem saída e muitas das vezes você dá volta e está no mesmo local. Então observe bem, Deus guia no deserto, foi o que nós lemos, foi Ele que guiou o povo, colocou uma coluna, uma coluna de nuvem e para guiar, e uma coluna de fogo para
alumiar a noite. Foi Deus, é Ele que nos guia. Então, quando estamos sendo guiados, diz aqui, olha, o capítulo 14 ainda, então Faraó dirá dos filhos de Israel, então embaraçados na terra e o deserto os encerrou. Isso Faraó pensando que o povo estava embaraçado, né? Mas é Deus que guia. Quando Deus guia e nós sabemos que estamos sendo guiados por Deus, estamos sendo ali tentados, provados por Deus, nós precisamos saber para não blasfemar e não errar e não pecar diante de Deus. Então, Faraó pensou que o povo estava embaraçado, olhe bem, sem saída. Pensou que o povo estava sem saída. Olhe bem, aqui no versículo 10 diz, e chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram, olhe bem, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. É no momento mais difícil que você esteja atravessando na vida, é nos dias mais difíceis de luta, de tribulação, de angústia, de aflição, que às vezes você se sente que está derrotado, que não tem mais saída, que não há mais solução. Lembre-se, como disse o salmista Davi, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Creia na palavra, creia no Deus Todo-Poderoso. Olhe bem, quando eles estavam sem saída, aqui no capítulo 7, os hebreus disseram assim, e disseram a Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso que nos tens tirado do Egito? Aí, veja bem, o povo começou a falar com Moisés, reclamar. E quando estamos atravessando por determinadas dificuldades, problemas da vida, ou no casamento, ou na enfermidade, ou na falta de emprego, ou na falta de financeira, onde na falta até de forças, que às vezes não tem forças nem para suplicar. Diz o texto aqui que eles viram que o Faraó estava perseguindo, e eles clamaram ao Senhor, e não só clamaram, mas também murmuraram a Moisés. Oh, não tinha sepulcro lá no Egito para nós ali ser sepultado? Agora nós aqui nesse deserto vamos morrer? Quem corta o fio de prata, segundo o livro de Eclesiastes, capítulo 12, é o Senhor. Todas as mortes que estão acontecendo nos nossos dias, não invente historinha que foi corona, que foi isso, que foi aquilo. Não cai uma folha da árvore, se assim o Senhor não permitir. Nem um fio de cabelo, todos estão contados da vossa cabeça, disse Jesus. Não fique aí preocupado. Quando chegar a hora, pode ter certeza. O Senhor recolhe. Recolhe a minha vida, recolhe a tua. O povo temeu, ficou com medo de morrer ali no deserto e até não ser sepultado. Porque eles reclamaram que ali no Egito tinha sepulcro. Mas olhe bem, eles depois de estarem embaraçados e sem saída, perseguidos, aí vem agora, diz o texto, que disse José que Deus iria visitar o seu povo. Olha a confiança do governador, que foi governador do Egito. Não vou aqui relatar
como ele chegou a ser governador. Depois, quando entrou o outro faraó, que não tinha nada a ver com o que compartilhou a ciência de Deus. Mas observe bem, olha bem esse detalhe. José estava com fé. José estava com esperança. José estava com convicção que o seu povo não ia ficar ali no Egito. O seu povo não ia ficar ali no sofrimento. O seu povo não ia ficar ali no desespero, escravizado. A liberdade ia soar, como soou a liberdade. E a tua liberdade também vai soar. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que ainda não sabes. Disse o profeta Jeremias no capítulo 33. Então aqui veja bem, quando observamos aqui em Gênesis, no capítulo 50, a expressão de José, como em Êxodo, no capítulo 3, versículo 19, que ele aqui relatou, dizendo assim: e o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvens se retirou de diante deles e pôs atrás deles. Olhe bem agora aqui o detalhe aqui do capítulo de número 13. Eu li o 14, mas é o 13, 19, que diz assim: e tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajumentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Quando o povo partiu para sair do Egito, Moisés lembrou da palavra de José e resgatou os seus ossos. Aí eu fico pensando comigo, aqueles ossos na caminhada saindo do Egito, aquelas crianças olhando para aquele caixão com aqueles ossos e perguntar: que é isso? Que é isso que está aí dentro? Porque eu faço a pergunta para você nessa tarde: o que é isso que está dentro de você? Tem fé ainda para crer que Jesus vai solucionar o teu problema? Vai te tirar desse deserto? Vai solucionar, vai entrar com providência na tua vida? Você crê? Aquelas crianças perguntaram: o que é isso aí dentro? Aqui é os ossos de José, que ele falou que nós ia sair do Egito. E realmente nós estamos saindo e indo para Canaã. Olhe bem, o que Deus agora pede de ti no deserto? O que é que Deus pede de ti no deserto? Pelo texto diz, capítulo 13, versículo 2, diz que Deus pediu: santifica-me todo o primogênito que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, dos homens e de animais, porque é meu. Deus pediu ali uma santificação dos animais primogênitos. E hoje, o que ele pede para mim e para ti, que nós sejamos santos. Santo quer dizer separado exclusivamente para ele. Não é para uma denominação, não é para uma área civil, não é para uma área política, mas é para ser exclusivamente dele. E a gente dizer: eu sou de Deus. Não, eu sou disso, eu sou daquilo, eu sou de tal partido, eu sou de tal ministério. Não, não é isso não, meu filho. Deus requer de mim e de você que seja santo, exclusivamente separado para Deus. Foi o que ele pediu para o povo ali quando estava saindo do Egito. E nós estamos saindo brevemente deste mundo. Brevemente nós estamos partindo para a glória.
Olhe bem, Deus pediu aos homens, animais, para não comer também pão levedado. O que é o pão levedado? É o pão feito com fermento. Por quê? Onde há fermento, leveda toda a massa. E onde há fermento, como disse Jesus, acauletai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus, dos fariseus, de Herodes e também do fermento na igreja. E o que é fermento? É um tal de um povo, como um bolinho podre, que fermenta, que não traz edificação, não traz pureza, mas sim contenda, confusão. Não pode ter esse fermento na minha e na tua vida. Olhe bem, no versículo 6 ele disse assim, do capítulo 13 de Êxodo: 7 dias comerás pães asmos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Mas no capítulo 13, versículo 3, na parte já no término do versículo, diz: portanto, não comereis pão levedado. Comer pão levedado, comer esse fermento dos fariseus, dos saduceus, esse fermento de Herodes, esse fermento hoje do sistema religioso, e junto com ele essas penetrações gospel, e agora essa mistura na área política, um é de um partido, outro é de outro, mas não diz que é santo para Deus, separado exclusivamente para Deus. Eu não consigo entender. Engole um camelo e se engasga com um mosquito. E é capaz de matar um, engolindo um camelo e se enroscando com um mosquito. O que mais que Deus pediu aí? Versículo 17 do capítulo 13. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Era um caminho bem mais perto para chegar onde Deus o queria levar. Mas o povo não estava preparado. Muitas das vezes nós não estamos ainda preparados para determinadas coisas, mas queremos, igual quando se pede um pastel na feira. Ei, pastel de carne, pastel de charque, dá um pastel aí de queijo. E frita na hora e já, saboreia. Muitas das vezes estamos sendo provados, tentados. Porque Deus está querendo nos preparar, nos modelar. A tua bênção vai chegar. Não esquenta a cabeça não. O que Deus prometeu, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai cumprir. Olhe bem, Deus guia no deserto, certo? O deserto não ficou para sempre na vida dos hebreus, não vai ficar para sempre na tua vida e nem na minha vida. Mas creia, espera somente no Senhor. Tenha fé, confie, deixa Deus provar. Às vezes teu coração está duro. Está duro, sabe como? Sabe como teu coração está duro? Eu vou te dizer. Igual um caroço de feijão. Pequenininho, caroço de feijão, duro. Mas Deus quer te colocar no caldeirão com água e com fogo. E vai amolecer o teu coração. Assim como o ovo é frágil, ele perigoso
qualquer balancinha ele cair e quebrar e se perder o ovo. Assim foi Deus com o povo aqui hebreu. Nos levou pelo caminho dos filisteus. Eles não estavam preparados. Assim como o ovo, que é frágil, mas quando vai ao fogo com água, ele endurece. É porque Deus quer também fortalecer. O endurecer agora é para te fortalecer nessa jornada. Amém? Deus os abençoe em Cristo Jesus.